evento que faz parte do 9º Simpósio Nacional da ABCiber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Os trabalhos da tarde estão previstos com a mesma dinâmica. Nós apenas não teremos os argumentadores da parte da manhã presentes, justificaram sua ausência em função de retornos aos estados de origem, suas cidades, suas atividades regulares. Nós vamos iniciar as atividades praticamente diretamente com o debate, exceto pela precedência de uma argumentação que será a do professor Jean Segata. Antes de passar a palavra ao professor, eu gostaria de sugerir que nós relembrássemos um pouco argumentos essenciais que creio não podem ser perdidos dos nossos argumentadores na parte da manhã. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Heloísa Prates Pereira, que está ao meu lado, participa da mesa de trabalho, para que faça um relato sucinto, uma sistematização dos argumentos de cada um dos nossos convidados. E, na sequência, iniciaremos os trabalhos com a argumentação do professor Segata e, subsequentemente, o debate. Então, com a palavra, a professora Heloísa Prates. Oi, boa tarde. Eu vou sistematizar as 7 falas que abriram a nossa reunião da manhã, mas de uma forma bem sucinta, só para que a gente não perca a linha das discussões e possa continuar esse debate agora na parte da tarde. Então, no período da manhã, nós começamos os trabalhos com a fala do professor Sérgio Amadeu, que destacou a importância de que a ABCiber defenda a neutralidade da rede, acompanhe as discussões sobre a gestão da internet. E que sem a neutralidade da rede, nós perdemos a liberdade de pensamento. Em seguida, o professor Reginaldo Nasser destacou que nós precisamos olhar essa movimentação que acontece hoje no Brasil a partir de uma perspectiva transnacional e destacou que os atores são um conjunto, um emaranhado de conexões de corporações que dominam, controlam uma série de fluxos de ideias, pessoas e tecnologias. A professora Lúcia Santaella fala que os intelectuais precisam oferecer uma percepção densa, um sumário topográfico e geológico da batalha, e que o intelectual não deve ser aquele que dá o conselho, deve ser aquele que propõe, então, o entendimento sobre o campo. O professor Esquirra destacou que as tecnologias digitais, que inocentemente vimos como algo libertador, promovem muitas vezes uma destruição industrial da privacidade. Professora Vera Chaya destacou as forças fundamentalistas, conservadoras que surgiram a partir de 2013, que na verdade se tornaram visíveis a partir de 2013, e pontuou que há uma dificuldade dos setores pensantes em propor alternativas a isso. Professor Máximo de Felidt coloca que nós precisamos entender a situação a partir da questão de perspectivas reticulares e sincrônicas. A ideia da rede, mas também a sincronia com que as coisas acontecem nas mais diversas áreas. Então, ele vai falar que a gente tem que superar algumas dicotomias em nome de uma visão reticular e sincrônica. Professor Teófilos destacou 5 pontos, mas na fala dele, de uma maneira assim resumida, a gente pode pontuar
essa ideia de que nós temos um conflito em que a nossa verdade não é necessariamente a verdade do outro e que seria preciso estar aberto à posição do outro, ao debate e, portanto, às visões divergentes, a aceitar a controvérsia. A partir dessas falas, então, nós seguimos hoje à tarde com os debates em torno da cibercultura, democracia e liberdade. Obrigado, professora Heloísa. Eu passo a palavra ao professor Jean Segata, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, professor Trevinho. Uma boa tarde a todas e a todos. Bom, na verdade, os pontos que eu elenquei aqui, em grande parte, já foram também debatidos, mas talvez a maneira de colocar eles em situação talvez seja um pouco diferente. Porque o primeiro ponto que me parece flagrante, isso apareceu bastante no debate de hoje de manhã, é de que a polarização sobre a qual tem residido toda essa discussão não pode se resumir, obviamente, aos termos de uma direita e de uma esquerda e os seus extremos. A questão precisa ser voltada a ser tratada em termos mais amplos do que chamamos de uma esfera de política, ou seja, o da relação entre um movimento que integra e um movimento que exclui, né? E isso se traduz ao longo da história em diferentes linguagens, sabe? Do dominante e do dominado, da luta de classes, dos vencedores e dos vencidos. A questão hoje é como é que a gente pode pensar e praticar uma sociedade, que infelizmente no caso do Ocidente, sociedade é um corolário do Estado, né? Pensar justamente numa disputa entre quem está à margem do direito e uma luta, né, por fazer parte do direito, do acesso, da visibilidade, do reconhecimento. Não, então, quem está à margem da democracia, da liberdade, e um outro, que é um debate, que obviamente uma questão que avança bastante, é a centralidade que se tem dado a um movimento que privilegia seletos, tá? Então, a questão aqui é de como pensar a cibercultura, que, no primeiro plano, a gente pensa ela com uma essência e com um horizonte libertário, mas que, na prática, também é preciso problematizar que, no Brasil, ele apareceu de forma ambivalente, ou o campo se constituiu também de uma forma ambivalente, já que dos artefatos, dos dispositivos, das plataformas e tudo mais que também sustentam o que a gente está chamando de cibercultura, nos anos 2000, nos anos 90, ainda antes, eles aparecem também numa lógica que diz muito mais respeito a quem tem privilégios individuais ou dentro de lógicas corporativas. Quero dizer com isso que não é todo mundo que tem acesso a todo esse aparato que sustenta esse debate que a gente quer fazer em cibercultura. Outro dia, vou dar um exemplo mais prático. Outro dia, eu presenciei na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lá da URGS, uma situação que ilustra bastante isso. Uma senhora de idade, funcionária da universidade, tinha urgência em fazer um empréstimo consignado. E ela precisava 3 contra-cheques, 3 folhas de pagamento. Nas universidades federais, a gente não tem mais papelado de cheques. A gente precisa entrar no site do CIGEP, do Ministério de Planejamento, e baixar isso. E, para isso, a gente precisa fazer um cadastro, que exige um login, uma senha, um endereço de e-mail, não é fácil fazê-lo. E, justamente, a mulher estava chorando lá na Pró-Reitoria porque ela não conseguia acessar essas folhas, e ela tinha urgência. E o que eu presenciei foi todo um discurso pedagógico, inclusive, dizendo o seguinte: olha, a senhora tem que tomar mais cuidado com o seu e-mail, com as suas senhas, porque a gente não faz mais nada hoje sem internet. Eu estou querendo dizer que a gente não pode naturalizar essas situações, se a gente está falando também em política no campo da cibercultura. O meu pai, outro dia, também se queixou que no banco dele avisaram que ele era mais seguro e confortável e etc. para ele se ele usasse internet banking. Você não quer usar. Mas, né, ou do endereço de e-mail que funciona quase como um registro civil, né? Então, a questão que eu quero levantar é que a gente tem naturalizado isso um pouco no campo da cibercultura. Para mim, tudo isso que vem como uma imposição não combina com liberdade, não combina com democracia. Isso, para mim, tem muito mais a ver com aquilo que a gente chamou de colonialidade, de controle,
de autoridade. Isso se faz hoje de formas cada vez mais sutis, tá? A inclusão não pode ser desviada para uma adesão ao modelo de vida. Eu não entendo incluir como você aderir a um outro modelo de vida. Acho que tem uma chave que a gente precisaria ver nisso. Cabe lembrar, inclusive, que muitas das teorias que edificaram as ciências sociais até os anos de 1960, por exemplo, eram hegemonicamente brancas e masculinas. Foi o debate pós-colonial, foi o debate com o feminismo, por exemplo, que nos ensinou que o mundo era representado com vieses, como os de gênero, como de cor, como uma postura eurocêntrica. Política não combina com hegemonia de representação. Política não combina com falta de voz, com o endosso de um gap entre quem representa e quem é representado. E eu acho que, como pesquisadores da cibercultura, não podemos cair no mesmo erro, o erro de uma política ser feita apenas por tecno-especialistas como nós. Nós não podemos simplesmente assumir o lugar de novos representantes. Acho que a gente precisa pensar ferramentas de como integrar cada vez mais vozes, né? O segundo ponto, e eu acho que era uma pergunta que passou bastante pela gente, porque, afinal de contas, esse é um primeiro momento formal de um posicionamento mais político, enquanto instituição, enquanto ABCiber, e a pergunta é se uma associação científica deve se engajar politicamente. A minha resposta é sim. E, principalmente, porque ciência como livre, né, e isso significava estar asséptica à esfera política, era um tema voga, obviamente, na filosofia da ciência dos anos 50. Como também foi na versão continental, ter como exemplo, talvez, o trabalho do Pierre Bourdieu, de que a política influencia a ciência, de que a política enviesa os rumos da ciência, também foi um debate legítimo. Mas, por exemplo, muitos de nós aqui presentes temos uma referência, eu noto pelos trabalhos, que é de Bruno Latour, o Science Studies, e a maneira como ele reconfigurou isso a partir dos anos 60. E o Latour é muito claro em dizer que a ciência é uma atividade eminentemente política, porque você está negociando maneiras de produzir o próprio mundo e produzir o seu próprio mundo. Então, a ciência... A ciência não pode ser tomada como algo que representa o mundo das coisas, de um lado, e a política não pode ser tomada como aquilo que a voz, as pessoas, de um outro. Não. Ciência é uma atividade política que constrói mundo, que negocia o lugar que ocupamos no mundo. Ciência é resistência, ciência é também subversão, como a gente colocou hoje de manhã. E se a ABCiber é uma associação de cientistas que está preocupado com o modo como tanto a tecnosocialidade como a biosocialidade tem produzido formas de convívio, tem produzido governos de vida, a ABCiber é, sim, um instrumento político saliente. O terceiro ponto diz respeito à minha experiência de pesquisa no Orkut. Tá? Há uma década atrás, eu tentava mostrar uma coisa contraintuitiva na época, a de que as redes são locais. A plataforma pode ser uma infraestrutura global, mas o que é decisivo é o entendimento de como elas produzem formas bastante circunscritas de relação e de sentido. E, nesse caminho, meu argumento caminha um pouco na direção do que o professor Nasser falou hoje de manhã, que a gente precisa ter essa sensibilidade de pensar mais localmente como a cibercultura forma essa espécie de assemblagem, né? Um ponto de articulação. Não cabe mais endossarmos os discursos generalistas que, novamente, suplantam questões locais e que obliteram a política como um grande movimento integrador. O ativismo ciber, muitas vezes, tem sido uma via fantástica de contestação, isso apareceu bastante hoje na fala do professor Sérgio, resistência, de expansão, mas eu também preciso lembrar que ela exclui, tá? Já que exige, como eu falei no início da minha fala, dispositivos, conhecimento técnico, ou seja, a gente está fazendo um ativismo de uma comunidade de especialistas também. Então, na minha opinião, em muitas esferas, o debate da cibercultura ainda está deslocado do mundo e das suas práticas. E o engajamento político é necessariamente o engajamento com o mundo também. Na esteira dessa questão, eu tenho notado que não temos produzido espaços para o debate político. Acho que essa é uma questão que foi salientada agora, com um pouco do resumo da manhã.
discursos gerais têm sido baseados nas ressonâncias internas de certos grupos ou de certas redes, tá? Em termos mais amplos, que a gente acaba escrevendo como discursos de esquerda e discursos de direita. A questão que eu quero dizer é que a gente não está debatendo, a gente está emitindo discursos um de costas para o outro. E isso também não é política, né? Acho que muitas imagens já apareceram disso, de bolha, de uma série de coisas, mas o tom é um pouco esse. Nós não estamos conversando, a gente está emitindo cada um discurso para o seu lado. Política é negociação e não imposição de um sobre o outro. A antropologia, por exemplo, me ensinou o quanto que é importante a alteridade, o outro, ouvir o outro, sabe? Ela é uma peça-chave para isso que a gente discute. E mesmo quando esse outro é aquilo que eu já pré-classifico muitas vezes como um inimigo, tá? Mas a chave é que, como pesquisadores ou como parte de uma associação, de uma comunidade científica, a nossa prática não deve ser guiada muito mais por uma vontade analítica do que simplesmente pela indignação. E ainda sobre a maneira como tem sido configurado esse debate, ou essa falta de debate, cabe também a gente refletir o modo como a resistência tem sido inoculada, muitas vezes, na academia, e não tem conseguido fazer voos mais rasantes. Talvez o caso do Rio de Janeiro seja emblemático para isso, de como igrejas emergentes têm feito um trabalho de base que antes era feito pelos movimentos sociais, ou que antes era feito pela esquerda trabalhista, né? Coisa que a gente aprendeu desde Marx, que a política e as suas ações não se faz no plano das ideias, tá? Nós estamos olhando de cima para baixo, e nem olhamos tão até lá embaixo para a base. Isso é importante notar de novo, tá? Que igrejas cada vez mais conservadoras, a fala da professora Chaya também foi um pouco nesse sentido, igrejas cada vez mais fundamentalistas, cada vez mais conservadoras, têm feito esse trabalho de base que a gente não tem mais feito. E isso abre para um outro tipo de, digamos, ameaça tão perversa à liberdade e à democracia, como é o controle militar, por exemplo, que foi dito hoje de manhã. Eu quero dizer, em outros termos, que essa ameaça ela vem com uma força cada vez mais capilarizada de um processo de deslaicização do Estado. Tá? A preservação do Estado laico é também uma urgência democrática e libertadora e que precisa ser robustamente discutida. E, finalmente, então, eu entendo que o nosso papel como pesquisadores da cibercultura, perdoe-me o trocadilho, tá? É o de pensar em plataformas cada vez mais colaborativas para a construção de democracia e para a construção de liberdade no Brasil. A política não se faz de cima para baixo, não se faz por imposição, não se faz com gente imaginada. Política não se faz com necessidade que é presumida. Política não se faz com a presunção da voz e com a presunção das necessidades dos outros. Não podemos mais operar com discursos que não têm rosto, que não têm cor, que não têm gênero. As pessoas e as suas práticas, elas não podem ser obliteradas por uma primazia do conteúdo, por uma primazia da informação ou por uma hegemonia dos dados. A cibercultura precisa encurtar as distâncias e não aumentá-las ainda mais. Acho que é isso. Obrigado, professor Jean. Está aberta a palavra. Meu querido, e depois Marco Aurélio. Por favor, isso. Muito obrigado, professor. Meu nome é Augusto, eu sou pesquisador eu sou mestrando, desenvolvo minha pesquisa pela instituição Casper Libero. Minha pesquisa diz respeito à sexualidade e gênero. Assim como o meu colega falou mais cedo, não tenho a pretensão aqui de me colocar como um pesquisador da área da cibercultura. Contudo, eu tive um artigo aceito pela instituição sobre representações LGBT no YouTube. E, de maneira muito preliminar, eu poderia, em questão da sala, durante a apresentação aqui, durante a apresentação do artigo aqui, eu pude refletir sobre, com a ajuda dos meus colegas, eu pude refletir sobre uma questão bem interessante que eu tenho percebido sobre as representações. Apesar de não conseguir negar de maneira direta e comparado às mídias convencionais, vamos colocar assim, o
YouTube traz uma maior quantidade de representações LGBT, mas existe uma representação muito interessante, uma forma de representar muito interessante, que ela passa pelo que a gente vê no dia a dia. Ainda continua sendo a representação branca, a representação, maior parte masculina, a representação seria uma forma amplificada das representações que a gente vê no cotidiano nas mídias. Então, o que me faz pensar, talvez nós estejamos dentro de um próprio sistema que não permite, que talvez não permita que uma pessoa que certas identidades passem a maior parte do seu tempo no trabalho, no trânsito, e tenham que percorrer um percurso maior até suas residências em áreas mais afastadas, e ainda possam produzir uma representação num lugar como o YouTube. Então, talvez nós estejamos em um sistema que não permite o tempo, assim como um outro colega levantou sobre as questões de 2013, né? Na Paulista. Na maior parte, você não tinha as representações em peso das pessoas que tinham que trabalhar, muitas horas por dia, acordar cedo no outro dia para ir para o trabalho e ainda ter tempo para militar. Então, talvez, dessa perspectiva, militar seja, de fato, um privilégio. E essas tensões acabam se reproduzindo nos ambientes digitais, acabam se reproduzindo e se amplificando, talvez, de uma forma muito similar no que chamamos de cibercultura. Seria essa a minha colocação. Perfeito. Professor Marco Aurélio, da Unify. Boa tarde a todos. Sou professor universitário da Unify de São João da Boa Vista e também aluno do doutorado da Comunicação e Semiótica da PUC. E a minha colocação seria com o professor Esquirra, que teve que se ausentar, e para corroborar com ele com as informações que ele disse sobre os movimentos de 2013. Como você mesmo disse aí, a minha linha de pesquisa é os movimentos que aconteceram em julho de 2013, e as informações que o Esquirra traz é exatamente isso, né? E os dados que eu tenho na mão da Info Brasil, de 23 de junho de 2013, ele mostra exatamente que 84%, ou seja, 61% de quem estava nas ruas tinha ensino superior completo e 23% ensino superior incompleto. Médio, 13%, e apenas 3% tinha formações menores. A classe que também estava na rua, de renda, a classe A era 29%, a classe B 55%, e C, D e E apenas 16%. Então, mostra realmente que as informações que passaram pelas redes eram detidas por pessoas mais esclarecidas. Então, eu acredito que as redes têm a sua posição, né? Mas as classes menos favorecidas não foram realmente para as ruas. Então, era só uma colocação para poder confirmar a fala do professor Esquiva aqui no período da manhã. Obrigado. Obrigado, professor Marco. Boa tarde. Meu nome é Davi, sou bolsista FAPESP, do programa Mídia e Ciência, de incentivo ao jornalismo científico. Sou recém-graduado em jornalismo, então me coloco aqui claramente como ainda um aprendiz de toda a cibercultura e de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é um pouco complicado a maneira como nós estamos tratando os movimentos de junho, e aí eu peço uma licença que estamos falando agora não só da cibercultura, mas de um efeito real que estamos trabalhando aqui, porque é um tratamento dos movimentos de junho como se ele fosse um único movimento,
como se ele tivesse ocorrido numa única fase, em um único adensamento populacional. E a verdade é que é muito claro a transformação que houve nos movimentos de junho. O MPL, o Movimento Passe Livre, é um movimento que existe na periferia desde 2006. Ele é um movimento que trabalha nas mídias há muito tempo. E quando junho começa, nós percebemos que o MPL atinge muito pouco a população. A primeira manifestação, se a memória não me falha, juntou em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, segundo os dados dos organizadores. E esse número vai se avolumando até atingir, então, essa proporção que nós temos, após a violência, principalmente com a jornalista da Folha, onde o movimento se transforma. E aí atinge esses dados. Então, é preciso ter em consciência dessa complexidade. Certamente, como o colega disse, militar é um privilégio. Ter a capacidade de estar aqui discutindo cibercultura é um privilégio. Mas é preciso cuidado com a ideia de que esse movimento não partiu das ruas. O MPL começa agindo na periferia. As jornadas de junho, que muitas pessoas gostam de dizer que começou em junho, já haviam começado em maio de 2013. Eles haviam queimado catracas no Mboimirim, eles haviam agido no Capão Redondo e tendo sido fortemente reprimidos nesse momento também. Então, o ponto, no entanto, que eu gostaria de levantar, e aí agora retornando para a questão da cibercultura, é que o que o professor Esquirra disse, que não está aqui no momento, e o que o professor Marco Aurélio disseram, é que é preciso se questionar também a questão do netativismo. Infelizmente, o professor Máximo não está aqui, eu gostaria de até colocar um questionamento que ele pudesse trabalhar, mas a questão do netativismo, ela entra num dilema. Afinal de contas, o que aconteceu em junho é de fato netativismo? O que nós temos nesses números apresentados pelo professor Marco Aurélio é de fato netativismo? O que é ser netativista, então? O que o movimento do MBL, agora sim MBL, representa para o atual netativismo? E aí, entrando um pouco na fala do professor Jean e do professor Teófilo, antes da saída para o almoço, do MBL, agora sim, o que nós iremos perguntar para o atual sobre esses movimentos? E aí, entrando um pouco na fala do professor Jean e do professor Teófilo, antes da saída para o almoço, a respeito da transubstanciação que as mídias permitiram nas ecologias digitais. E se essa transubstanciação é real, e eu acredito que ela seja real, nós não podemos acreditar que os mesmos padrões que vemos nos movimentos de junho se correspondem nos movimentos que nós vimos atualmente no Brasil, ou com a Primavera Árabe, ou com o Seattle, ou com o movimento zapatista, ou com o movimento Occupy, ou com esses outros movimentos. São as particularidades que definem esses movimentos, por mais que eles tenham particularidades. E eu acho que é nesse foco que a gente deveria pensar a cibercultura. Obrigado. Professor Paulo Alves de Lima, da Universidade de São Caetano do Sul. Boa tarde. Vou procurar ser o mais econômico e breve possível. Eu acho que o primeiro aspecto que me chama a atenção é o próprio adensamento da reunião comparado ao primeiro período da manhã e o segundo período da tarde. Quer dizer, parece que há uma própria disposição metabólica maior em falar do que ouvir. Eu acho que, de alguma maneira, isso é uma representação de uma situação que a gente tem fora na sociedade. A gente teve muito mais gente para falar de manhã e muito menos gente para ouvir à tarde. Isso eu acho que, em se tratando do contexto que estamos aqui reunidos, é de se pensar. Alguma coisa significa esse fato, e é um fato. Eu não me arrisco a fazer uma interpretação mais aprofundada, mas o fato está presente, né? O bode está na sala. Segundo aspecto que eu acho importante, que a ABCiber teria um papel destacado a contribuir, seria em perceber que, nesse momento, o que é o saber clássico, o que é a epistemologia da comunicação, não está sendo suficiente para entender o que está acontecendo. E isso demanda uma mudança na episteme, no modo de pesquisar, no modo de entender e reconhecer
ciências sociais aplicadas, né, a comunicação, que em instância última é o que subjaz aqui por trás do objeto de pesquisa, do ponto de fala de todos nós, não está sendo suficiente para entender o que está acontecendo e para a substância, base, o dever, né? Isso está evidente, porque aonde está o desconforto, eu mediei algumas mesas aqui, e em todas elas, em trabalhos muito interessantes, uns dando conta de Twitter, outros de Facebook, outros de mapeamento, tag clouds e assim por diante. Agora, falta substância que pode ser emprestada da sociologia, da antropologia, de um conjunto enorme de outras ciências que estão hoje numa fronteira porosa, e isso é uma questão aí epistemológica que a comunicação e os estudos de cibercultura têm que resolver. Se a gente quiser dar alguma pertinência para o que a gente está dizendo, a gente tem que ser capaz de traduzir e mostrar o que significam essas aproximações. Até usando como exemplo uma das mesas que eu mediei, duas delas tinham trabalho sobre o Facebook, e as pessoas começam a dizer, não, o Facebook tem 1 bilhão e 500 milhões de contas. É um número no absoluto significativo, claro, 1 bilhão e 500 milhões é um número significativo. Se a gente considerar que nós temos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, nós estamos num sistema, sem contar as contas repetidas, que abrange 20%. Então, é preciso compreender como, e é isso, esses empréstimos que eu me refiro, de saber por que o que vige nesses 20% são significativos para 100% da humanidade, porque a gente tem mudanças de toda a ordem aí que estão relacionadas a movimentações que ocorrem nesse espaço que antigamente foi o ciberespaço, que hoje é a paisagem midiática, enfim, queira o nome que se queira dar. E a última questão que sai fora disso, e eu acho que é a grande questão política, que é a AB-Ciber. Quando eu digo AB-Ciber, é todo o campo de conhecimento e pesquisa que há em torno dessa ideia do ciber. Hoje em dia, quer dizer, o que per si já é um campo complicado, porque a gente está falando o ciber emprestado da cibernética. Alô? Isso. É algo... Quer dizer, algo que começa lá na engenharia e vai terminar lá na antropologia, um espectro muito amplo. Eu acho que nesse aspecto há um campo fundamental, que eu acho que é o campo a ser politizado pelo discurso ciber e a pesquisa ciber e tudo mais, que é a questão do empoderamento sobre os dados e sobre a representação comunicacional dos indivíduos, das entidades e dos organismos. Essa é a grande luta que nós temos por aí. Quer dizer, quando se fala em neutralidade da rede ou em militância através desses caminhos, é interessante. Eles estão entendendo qual é a história. O mais importante é o que se constrói de percepção a respeito dos fatos. Os fatos em si não importam. Ou seja, a realidade está quase sendo descartada. E não vai ser contabilizando o número de contas no Twitter, de Facebook, que a gente vai politizar essas questões. Então, eu acho que essa questão é a mesma coisa, a neutralidade da rede. Quer dizer, na verdade, eu tenho a impressão que é muito mais importante se a gente conseguisse, de alguma maneira, construir uma capacidade coletiva, colaborativa, de compreender os dados, porque os dados que estão na rede, todos podem ouvir, todos podem ver. O grande segredo é conseguir compreender os dados. Esse é que é o pulo do gato da NSA. A questão da NSA é criar um mecanismo, mais do que coletar os dados, porque, inclusive, não é a NSA a única que coleta os dados que trafegam na rede. Tem N mecanismos no mundo hoje que tem essa capacidade. O problema é discernir alguma coisa nesse tsunami de dados. Essa que é a grande capacidade, essa que é a grande habilidade que os mecanismos de contrapoder precisam construir. Porque, à medida que eles não têm conhecimento desses aspectos, fazer qualquer tipo de ativismo via os mecanismos que nós temos hoje de comunicação só serve para instrumentalizar a repressão, não serve para outra coisa.
Inclusive, eu mediei uma mesa aqui, foi muito interessante, explicando esse caso de infiltração que houve daquele agente do Exército e aqueles 21 jovens que foram presos, e é bem interessante. Para compreender aquele episódio, talvez fosse melhor ler Philip K. Dick, aquele conto, que é o relatório minoritário, que virou o Minority Report. Quer dizer, na verdade, as 21 pessoas foram presas por um delito de intenção, porque não houve o fato. Quer dizer, a capacidade de compreender esse tipo de situação, por onde vai a cidadania daqui para frente, é muito mais importante do que a capacidade de debater, se articular através das redes. Isso significa que nós temos, digo nós, né, a gente está, inclusive, foi bem interessante aqui, eu vi algumas colocações que diziam eles, tal. Eu acho que hoje essa atribuição do eles é uma maneira de facilitar o entendimento do que somos nós. A gente não consegue dizer quem somos nós, então a maneira de facilitar isso é a gente dizer eles. Então, todos que não são eles, somos nós. Né, porque está difícil. Quando a gente fala em individualização, o particular de cada um, o particular de cada situação, aí dificulta para dizer quem somos nós, no meio de todas essas particularidades. E aí o eles é um recurso interessante, porque são eles, todos os outros que não são eles, somos nós. Então, eu acho que essa é a grande tarefa, vamos dizer, que seria a política da ABCiber, mais do que uma questão passa, evidentemente, por um engajamento político institucional da ABCiber, mas a ABCiber, como instituição, ser capaz de contribuir e organizar o debate em torno dessa questão, do que significa, em termos de cidadania, a geração, a posse e o uso dos dados que cada indivíduo, cada organismo produz na rede, e de como o indivíduo, os pesquisadores, as instituições, podem, de alguma maneira, colaborativamente, compreender o absurdo, os peta, zeta, milhões de dados que circulam na rede e produzir conhecimento a partir disso. Que esse é o grande passo que os instrumentos de controle estão fazendo hoje. E as próprias instituições negociais também já fazem isso, que é outra tragédia que todos nós estamos sujeitos hoje e ninguém aqui diz, que é a questão, o próprio determinismo sociológico-político a que cada um de nós está submetido por conta dos seus dados. Hoje, no Brasil ainda nem tanto, mas fora daqui, e rapidamente, como vanguarda do atraso, o Brasil não vai se furtar a chegar também nesse ponto, o seu seguro de vida, o seu plano médico, tudo isso é determinado em função do valor dessas coisas, é determinado pelo que você gera de dados confessos e os metadados não confessos. Isso cria uma situação de determinismo. Agora, é preciso que a gente se empodere desses dados, e de alguma maneira, quando eu digo a gente, são todos nós que não são eles, tá certo? Que a gente, de alguma maneira, consiga se empoderar disso e politizar esse problema. Isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Professora Heloísa. Bom, eu acredito que nós falamos em vários momentos, ou tentamos pensar a importância de a ABCiber se posicionar politicamente, ou se de fato a ABCiber deve ou não deve se posicionar e participar do debate político. E nós passamos uma manhã e um pedaço da tarde aqui, tentando entender a diversidade de vozes que compõem a ABCiber, como ela é construída, e nós pretendemos que continue sendo assim, como um fórum de debates, de questionamentos, de levantamentos sobre questões que são fundamentais na área de cibercultura, a questão dos dados, da criptografia, da militância nas redes e tudo mais, mas que também são fundamentais do ponto de vista da ação democrática na sociedade. Mas uma coisa que eu tenho pensado desde o período da manhã me faz retomar a fala da professora Vera, em que ela diz para a gente... Calma aí, eu vou pegar a frase dela aqui. Mas ela diz que há uma certa dificuldade dos setores pensantes de propor alternativas às vozes conservadoras que estão emergindo na sociedade.
Nós tivemos muitos debates hoje importantíssimos sobre a questão do posicionamento político, mas nós não conseguimos encontrar uma forma de nos posicionar em relação a essas questões. E eu vejo isso como algo que me preocupa, porque não se posicionar, no momento como esse em que nós vivemos no Brasil, já é uma ação política. Não se posicionar em relação a esses debates já é assumir uma posição, já significa se retirar ou não assumir uma determinada voz na sociedade. Então, eu me preocupo com o fato de nós não, mesmo levantando uma série de questões, de debates, não conseguirmos articular uma fala da ABCIBER em relação a essas questões. E eu acho que é uma coisa que merece ser pensada por nós. A ausência de posicionamento tem também efeitos políticos. É isso. Obrigado, Heloísa. Perfeito. Oi. Só até uma continuação do que a Heloísa estava falando. Eu apresentei ontem esse que acontece há décadas, mas esse ano ele proporcionou um plebiscito, ofertando para ver o quanto as pessoas estavam concordariam com a separação da região sul do resto do Brasil. Ele é um movimento que, se você começa, ele está com um site muito bem articulado, muito bem feito, diferente de antigamente, que era só um movimento perdido. Não, ele se apropriou da rede, da internet em si, das redes sociais também, mas ainda ele é um movimento pequeno, apesar de ele ter força no pensamento retrógrado dele, nesse pensamento antigo. Só que, assim, o que foi levantado na apresentação nós temos o site está articulado, estão fazendo reuniões em cidades, criando associações, e circula na rede esses movimentos que muitas vezes eles são, eles são o antidemocrático, eles são xenófobos, eles são muito parecidos com o que aconteceu no Brexit, só que eles circulam, mas quem é contra, como nós que achamos um absurdo, como nós circulamos contra isso? Não circulamos. É sutil, é muito sutil, porque o extremista, ele faz barulho, ele faz muito barulho, e nós muitas vezes não devolvemos no mesmo barulho, às vezes nós nos calamos, não circula na rede o mesmo barulho que eles fazem. Como conseguir fazer esse barulho também de uma forma eficiente oposta? Como fazê-lo? Se uma pessoa somente fizer esse barulho, como tem um professor da UPF, que é um dos poucos que bate de frente, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ele bate de frente, esse movimento cerca ele, cerca, de todas as formas, tentando assustá-lo, talvez. Não é eficiente, não vai conseguir. Mas a um público, a um civil, vamos dizer, que faça esse movimento sozinho, ele talvez se sinta acuado. Como nós poderíamos, é uma pergunta, como nós poderíamos também, como civis, se associar e fazer bater de frente de uma forma eficiente? Obrigado. Ok. Marques. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marques, eu sou pesquisador aqui do programa, sou aluno do mestrado, do doutorado aqui no programa, aqui na PUC. Eu vou uma fala rápida, estimulado pelo que disse a professora Heloísa, e também pela minha participação na sexta-feira, como mediador de uma conversa sobre a diferença entre jornalismo convencional, jornalismo tradicional e jornalismo
alternativo, né? E sobre a questão do ativismo, da militância, do privilégio de ser um militante, né? As pessoas que, teoricamente, iriam se beneficiar da questão das passagens, elas estavam inseridas num contexto de trabalho e de sujeitamento do sistema que não puderam estar nas manifestações, né? E na sexta-feira eu comentei na mediação que eu tenho uma dificuldade teórica grande para aceitar tranquilamente a expressão jornalismo alternativo, né? Porque os exemplos, inclusive, que foram citados pelos debatedores e pelo que eu vejo na minha atividade como jornalista, na qual eu trabalhei durante bastante tempo nos grandes veículos, em revistas e canais de televisão, e passei a atuar nessa área que supostamente seria o jornalismo alternativo, né? Que de alternativo, eu acho, não tem nada. Isso tem a ver com a questão da militância e do ativismo. As organizações hoje que militam questões que seriam de interesse público, elas estão no bolso das corporações que as financiam, né? Quer dizer, as grandes organizações ambientalistas, as grandes organizações internacionais ou nacionais ligadas à temática de construção de um mundo melhor, da sustentabilidade. Se você for observar quem são os financiadores, são empresas, né? Ou são agências de financiamento 100% inseridas num contexto de economia neoliberal, né? E eu acho muito difícil você se indispor contra quem te alimenta, né? Por isso, estimulado pela fala da professora Heloísa, professor Trivinho, eu vejo um grande momento para a ABCiber de se posicionar, sabe? E de exercer um papel de independência que é cada vez mais raro de se encontrar no movimento ativista, né? Queria só fazer essa fala. E eu passei a usar, agora, só para concluir, quando eu me desliguei do jornalismo industrial, em 2003, eu passei a usar, quando as pessoas me perguntavam se eu era um jornalista alternativo, eu passei a dizer que não, que eu sou um jornalista artesanal, que, de fato, eu me sinto mais tranquilo nessa posição. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Sávio, eu sou mestrando em comunicação pela UFES, Federal do Espírito Santo, e, apesar minha pesquisa está dentro da área do bloqueio do WhatsApp, suspensão e criptografia, eu queria fazer um comentário sobre, principalmente estimulado pela professora Heloísa, e por esse último comentário aqui agora, sobre posicionar, a ABC se posicionar, me parece impossível não se posicionar, né? Como ela ressaltou, é uma posição. Então, eu gostaria só de tocar vou tentar manter um campo bem estrito assim, de exemplos, mas numa das mesas, numa dos painéis temáticos que eu estava participando, a gente estava falando Obrigado. A gente estava falando da questão das... às vezes tem conceitos complexos, eu bastante,
professores mesmo, ativistas, um pessoal que está mais ligado à academia, produzindo conteúdo e discutindo nas redes, mas pode parecer simplório isso que eu vou falar, mas eu gostaria que a gente pensasse nisso. Você vê muito, por exemplo, de perfis e pessoas mais conservadoras, uma viralização daquilo, mas uma simplicidade na mensagem muito fácil de ser consumida, né? Pela minha percepção, a gente vê que algumas produções elas são mais complexas, abarcam um cenário maior. De fato, isso é necessário. Mas na hora da gente consumir isso e passar muitas pessoas que não fazem parte desse mundo da academia, aquilo não produz. Aí eu vou utilizar um termo que o Sebastião Esquirra usou na fala dele, que é do Ciro Marcondes, que a comunicação é aquilo que, como se fosse um soco no seu peito. E eu acho que esse soco acaba não acontecendo. Vou dar um exemplo do FISLI, do Fórum Internacional de Software Livre, que eu participei, quando ele foi falado, a gente falou isso na mesa, no painel temático, quando foi falar de nuvem, o conceito de nuvem, né? Os seus dados estão na nuvem e tal, e o Alexandre Oliva, da Free Software Foundation, da representação latino-americana, falou assim, não existe nuvem, existe só o computador do outro. Ou seja, isso é mentira? Não. Simplificou demais a mensagem? Também não. Ou seja, mas deixou a pessoa com aquilo na cabeça. Opa, então não está numa nuvem, está trafegando em algum... Me parece que falta essa... utilizando o Ciro Marcondes, esse soco e essa desconfiança. Opa, acho que está acontecendo alguma coisa errada que eu tenho que prestar atenção. Existe, só reafirmando, como eu vejo muita produção de qualidade mesmo, coisas avaliando cenário e avaliando texto de PECs e avaliando tudo isso, né? Mas aí eu vou lembrar do Jean Segata que a gente está falando para quem? Eu acho que a gente está produzindo discurso que nos ouve. E aí, para não entrar nesse discurso da bolha, né? Mas acaba que a gente não faz a comunicação. Então, eu acho que o nosso esforço, nosso mesmo, meu inclusive, é esse de produzir alguma coisa, de produzir comunicação, de produzir mensagens que sejam, que possam atingir dessa maneira. E eu não estou aqui falando que não há complexidade, porque eu sei que a questão da complexidade é uma discussão cara, a academia e tudo, para a gente não, né, tornar tudo simplório e tudo, eu sei disso. Mas eu acho que, nesse momento, falta a gente fazer esse trabalho, talvez. Isso que eu gostaria de contribuir. Obrigado. Tem uma coisa que me incomoda já fazem alguns anos, com que direito, tá? Não com que justiça, com que direito o Facebook, por exemplo, não somente ele, mas vários, obriga no pensamento dicotômico de você aceita as condições dele, sim, com todas aquelas cláusulas, e não aceita. Se você não aceita, você está expulso de todo o fluxo de informação e de toda aquela sociabilidade que você teria com teus amigos, seus pares e com toda aquela sociedade que está imersa no meio dele. Mas você é obrigado a aceitar aqueles termos, senão você está excluído. Qual a democracia nesse ponto? Qual a justiça nisso? Não deveria de ter pelo menos um meio termo? Essa é uma obrigação que você tem. Ou você aceita, ou você não aceita, e você está excluído, você está à parte. Tá? Qual é realmente o preceito moral de toda essa separação? Não deveria de haver um trabalho em cima para, pelo menos, existir talvez um esforço de ter um meio termo, nem que o acesso seja talvez alterado, mas pelo menos sim, eu não concordo com tudo, mas você pode acessar a informação que é livre. É um questionamento que eu tenho. Não sei se eu fui claro, desculpe. Nós estamos tendentes ao final antecipado da reunião científica? Eu os estimulo e as incentivo a
tomar a palavra, repercutir o debate da manhã, questões que vocês eventualmente tenham anotado em pé de página, em marginalia, questões represadas em matéria de questionamento, discordância, exercício do contradito. Não esperem de mim que teça aqui uma reflexão articulando a temática. A minha posição é de condicionamento total ao debate e de audição. Por favor. Quero só complementar uma pequena coisa que eu até comentei com a colega ao lado aqui. Parece que dentro das redes, eu estou falando das redes porque eu não tenho tanto essa vivência por exemplo, no ambiente da universidade, ali no convívio, mas nas redes a gente vê bastante aqueles que se denominam de alguma maneira progressistas, né, por exemplo, sempre sempre tratam os outros, e isso me parece uma forma de distanciamento, de estabelecer uma posição, né, numa hierarquia, na verdade. Trata-se muitos outros com a ironia e com sarcasmo, e me parece que isso, todos que não fazem parte da minha perspectiva no sentido mais amplo possível, todos que não fazem parte não alcançaram, não leram o suficiente quanto eu li, né? Então, só complementando o que eu falei antes, me parece que esses posicionamentos eles dificultam um diálogo efetivo, né? Porque se você ao começar um diálogo, uma conversa qualquer, você pressupõe que o fulano não está pronto para discutir com você, ou que ele não tem condições. Eu só discuto com você. Quantas vezes eu vejo isso? E isso, acadêmicos. Olha, só conversa comigo depois de você ler Ensaio sobre a Dádiva do Marcel Mauss. Só conversa comigo depois de você ler. Então, assim, né, me parece que todas essas atitudes, elas vão criando distanciamentos e impedem que a gente construa diálogo. Eu lembrei até no conceito que o Muniz Sodré utiliza na Ciência do Comum. Ele vai falar de diálogo no finalzinho de uma página, que por exemplo, não é apenas, ou seja, não é apenas concordância, mas discordâncias, tudo que está em jogo nessa relação. Então, quer dizer, a gente acaba por uma questão mais específica, acaba chegando num básico que é um diálogo que não consegue se estabelecer. Então, me parece assim, a minha contribuição é nesse sentido de da gente repensar isso, e aí eu sempre vou lembrar dos saberes assujeitados do Foucault. Então, quer dizer, quem não é mestrando, quem não é doutor não pode discutir também, quem não tem instrução formal não pode discutir também, né? E aí, tem uma legitimação, né? Eu vou legitimar, não, fulano pode, ciclano não, precisa primeiro aprender a escrever direito. Então, enfim, eu acho que são muitas barreiras antes da gente chegar num básico do diálogo. É isso. Como que é seu nome? Jerônimo. A questão que você coloca a respeito do Facebook, não estou aqui defendendo o Facebook, tá? Pelo amor de Deus, mas é o seguinte, a democracia também tem regras, né? E o Facebook tem, até por uma questão de segurança dele, eu acredito, do que se é postado ali e do que é gerado dentro do Facebook, ele responde por isso, como o WhatsApp também responde, outras coisas. Então, quando você determina que você quer usar certos aparatos, certas ferramentas, com uma conta bancária, você também assina um documento aceitando as regras. Então, eu acho, né, e acredito que o Facebook também tenta se proteger, como todos nós, quando fazemos alguma coisa, também quer ter um resguardo, né, de segurança. Então, mesmo que a rede seja democrática e todos tenham acesso livre a ela, quando nós aceitamos participar
de certos processos, nós temos que assumir o risco. Agora, digo que, e acredito que mais que 90% não lê o que está escrito ali, né? Então, se existem regras e se a gente não concorda, a gente não pode estar dentro. Para estar dentro, a gente tem que concordar com as regras. Tá? Marcos? Não, professor, eu me sinto estimulado a fazer uma observação em relação às regras, porque muitas vezes as regras que se colocam como democráticas ou que se enquadram dentro do que a gente chama de Estado de Direito, elas nos controlam a tal ponto em que nós perdemos a condição de sujeitos. E eu acho que isso é o que a gente está, talvez, observando em alguns momentos, né? Que é, citando um autor já antigo, você se deixar sujeitar para... Você se deixar dominar pelo próprio instrumento que o controla para você seguir vivendo, ou seja, para você seguir dentro de uma estrutura de rede que vigia cada passo que você dá. Então, eu acho que o momento, ele de fato, de ruptura e de contestação, na minha opinião, né? A minha trajetória como ativista ligada a questões de direitos humanos e tudo mais me tornou uma pessoa um pouco irracível nesse aspecto do controle, né? Existe um preço muito alto que se paga em relação a essa questão, mas eu acho que é preciso ter um espírito revoltoso em relação a essas democracias que nos sujeitam a determinados contextos em que você simplesmente está preso dentro de um negócio que você não consegue mais sair. O professor, as leituras dos livros do professor Trivinho me ajudaram a me tornar ainda mais azedo. Eu agradeço por isso, professor Trivinho. Vou tomar como elogio. Professor, perdão, Paulo, só um minutinho. Aqui, ok, perfeito. Desculpa. Na sequência, Paulo. Desculpa, professor Paulo. Antes da minha fala, um agradecimento ao colega que quer dar voz a nós que não temos tantas leituras, agradeço bastante, como recém-graduado. Eu gostaria só de dizer ao professor Marco que eu acho um pouco complicado a gente fazer a comparação da aceitação das regras do Facebook com a aceitação do nosso contrato social democrático. Uma pequena provocação anarquista, se estamos falando de Estado, não existe Estado de Direito, primeiro ponto. Todo Estado, por natureza, é um Estado de exceção. Retirando, então, nesse momento, essa análise, se formos, então, pensar que nós estamos num contrato social, nós estamos num contrato democrático, onde nós podemos votar os nossos representantes, a despeito de toda a crise dessa representatividade, toda a crise democrática que nós vivemos, certamente não é democrático o que o Facebook faz. Ele não debate o seu contrato social com os seus usuários. E aqui uma pequena defesa do meu trabalho, eu trabalho com Wikipédia diretamente. A Wikipédia, por exemplo, ela não existe regras estabelecidas. Todas as regras são debatidas pela comunidade. O Facebook não abre esse espaço. Então, apesar de eu concordar que é necessário uma aceitação de um contrato social para entrar numa comunidade, certamente o que o Facebook faz não pode ser classificado como democracia. Apenas essa parte que eu gostaria de fazer. Um outro pequeno comentário em relação à fala do professor Marx, a respeito do uso do termo jornalismo artesanal em relação ao termo jornalismo alternativo. Acho muito interessante, porque a palavra tem poder, certamente, e escolher utilizar uma palavra ao invés de outra certamente transforma a relação que você tem com esse uso. Então, parabéns ao professor Marcos pela mudança. Obrigado. Paulo. Alô? Oi.
Não, é rápido, 2 aspectos. Eu acho que o primeiro, quando eu acho que de alguma maneira está relacionado à sua colocação, quando eu falei dessa ampliação de fronteiras da comunicação para dar conta de responder às questões que se colocam, tem a ver com isso, dessa ampliação do embasamento, do conhecimento. Eu acho que isso, de maneira nenhuma, tem a ver com essa deselegância no debate. Quer dizer, eu acho que no debate, de alguma maneira, sempre a autoridade tem que emanar da complexidade da argumentação, e não do cargo, do crachá, do título. Isso é uma deslealdade, infelizmente, que não é rara na academia. Vocês que estão mais jovens chegando agora, bem-vindos ao mundo cruel. Isso Outra coisa que eu acho que também tem a ver com essa questão do adensamento do debate, é bacana que a gente possa falar, essa coisa do Facebook. Eu acho que a primeira coisa é contextualizar. O Facebook é uma empresa privada, ele não é um Estado, ele não é da ONU, da OEA, nem de ninguém. Ele tem um dono, o dono faz as regras. E por que ele cobra esse agreement? É uma questão simples. Eu estava até aqui com o nosso colega, o Kish, procurando saber a origem dessa frase. Eu achava até que era do Stallman, que é um clássico do hackerismo, da contracultura digital já há alguns anos. Toda vez que algo é de graça na internet, o pagamento é você. Essa é a ideia. Então, é por isso que se você não concordar, você não está oferecendo aquilo que é o pagamento, que são os seus dados, as suas relações. Este é o valor. E é a compreensão desse fenômeno que eu estava me referindo, que é um dos aspectos fundamentais da cidadania nos tempos em que vivemos e no futuro. É saber que o nosso comportamento, as nossas relações, os nossos quereres, as nossas ideias, que isso tem um valor intrínseco. E que isso é como o sexo, você pode usar com quem você quer e não com quem você não quer. E isso hoje, através desses mecanismos, está sendo mercantilizado a despeito da sua autorização. Na realidade, legalmente, né, ele está usando como autoridade, porque a hora que você disse sim, você autorizou ele a atribuir, extrair valor das suas relações, dos seus dados confessos e dos seus metadados não confessos. É aí que está o valor. E esse eu acho que é até interessante para corroborar com aquela ideia que eu disse na minha fala. Quer dizer, eu acho que esse é um elemento fundamental da cibercidadania, ou chame-se como quiser, daqui para frente. A gente vai ter, se quiser, o pleno exercício dos nossos direitos, da nossa liberdade, se é que isso é possível, enfim, da gestão mínima da nossa vida, que nós e as instituições, organismos e assim por diante, a gente aprenda a lidar com a gestão dos nossos dados. E aí eu acho que entra, só para atender uma provocação da professora Cláudia, a questão da criptografia. A questão da criptografia, eu acho que de alguma maneira ela está ligada àquelas utopias hackers que a professora Santaella falou aqui há 2 dias atrás. Quer dizer, de que há uma possibilidade de que os Jedis da programação irão nos salvar. A coisa do Matrix, que tem o cara bacana, do bem, que irá nos salvar, irá nos redimir. Não, eu acho que o mecanismo de contrapoder passa por a gente conseguir construir uma narrativa e uma metanarrativa que funcione como na fábula lá do João e Maria, né, que tinha a história do pezinho de galinha que ele punha, a bruxa vinha, pegava o pezinho, está magrinho, hoje eu não vou comê-lo. Eu acho que os mecanismos de contrapoder precisam aprender a produzir esse pé de galinha para NSA. Ela, ele tão magrinho, ele não vai preso hoje. Então, eu acho que é alguma coisa por aí. É uma compreensão de como gerir esses dados. Agora, o Facebook, nem o Twitter, nem ninguém vai dar nada de graça, né? No free meal. Não existe almoço grátis, não tem como. É isso. Cláudio. Bom, boa tarde. Só meus 2 centavos aqui para o debate, né? Sou Cláudio, sou aluno de doutorado aqui na PUC, e durante o mestrado eu pude estudar um pouco a dinâmica do Facebook, e vejo essas questões aí com uma certa preocupação, porque, de fato, nós estamos num contexto em que as pessoas mal sabem o que é feito com os dados, e quando, na verdade, a gente deveria pensar em alternativas para o próprio Facebook.
de repente, para as pessoas mesmos terem o conhecimento necessário para gerir suas próprias redes e, de alguma maneira, se furtar a essa armadilha que, de fato, é o Facebook, né? Eles douraram esse frango assado aí para nós, nos prometeram empoderamento através do discurso, e aqui você pode se expressar e pode ajudar a mudar o seu país, a sua comunidade local. E se você for pegar também nas propagandas aí da Samsung, por exemplo, Samsung, que é uma tecnologia que não pensa em tecnologia, pensa em pessoas, e ela quer lançar as pessoas para um futuro mais competente, mas sempre num viés de tutela, né? Venha para o Samsung, aqui você conseguirá fazer isso. Ou venha para o Facebook, aqui você vai ter a expressão e a liberdade que que os hippies lá dos anos 60, nas garagens, sonharam em ter, e hoje a gente vê uma nova ordem de poder se articulando a partir dessas empresas, né? Então, Bill Gates, Steve Jobs, que quando imberbes, né, tinham sonhos de uma utopia cibernética, né? Hoje eles são já não Steve Jobs, claro, né, falecido, mas são as novas cabeças dessa hidra aí que se arvora capilarmente nas sociedades. Então, eu vejo que existe um grande distanciamento. Nós mesmos aqui da academia temos dificuldades para entender como isso poderia ser articulado, enfim, como levar às pessoas um conhecimento não só ético e enfim, epistemológico, mas também às vezes prático, né, pragmático, de como funcionam essas tecnologias, desde o hardware até a interface do usuário, e de o que tem ali por trás daquilo tudo, funcionando junto para capturar esses nossos dados. Então, eu acho que a questão realmente se complicou, porque se antes nós tínhamos aí os magnatas do jornalismo, e nós podíamos apontar e falar, olha, manipulação aqui, manipulação ali, você está deturpando os fatos. Hoje eu já não sei se a gente consegue fazer isso, porque todo mundo, né, de acordo com o discurso oficial, se tornou um curador de conteúdo, ou se tornou um formador de opinião em potencial, né? Esse é o engodo. Enfim, quem nós vamos nomear? Onde é que está a instância aí de controle, de manipulação? Não sei se isso é mais possível. Isso, com certeza, complica muito a nossa situação. De pensar alternativas de resistência e de conscientização das pessoas, mas sem passar por soluções amigáveis para o usuário, como o Facebook, como o WhatsApp, etc. Enfim, essa era uma questão, enfim, que sempre me preocupou, e aqui eu compartilho só para conseguir contribuir um pouquinho para o debate. Não sei se eu me fiz claro, mas, enfim, depois eu posso retornar. Tá? Obrigado. Professora Márcia. Eu só estava pensando aqui, né, quando eu fiz o doutorado, eu orientando o professor Trivinho, e eu falava assim, mas professor, por que as pessoas entram, né, sabendo de tudo isso? A gente sabe que o Facebook é uma empresa que lucra com os nossos dados, já entreguei minha alma para o Google, né, nele lê tudo, sabe toda a minha vida, me manda todas aquelas propagandas. E aí, né, a gente volta, né, uma leitura muito antiga e que o professor me indicou, e que acho que a partir dali eu achei um caminho melhor, que é o discurso da servidão voluntária, né? Que a gente se sente confortável. E o que acontece? Nós nos voluntariamos a estar no Facebook, a seguir nossos amigos, né? a fazer coisas assim, e a gente fecha os olhos para o que nos incomoda, né? Nessa esperança da aceitação, né? De que ali vai estar tudo bem, a gente vai ter todo o conhecimento, porque, afinal de contas, se a gente não estiver ali, nada acontece, a gente está morto, ninguém nos contata, né? E acho que continua, né? E vamos continuar, porque a gente está falando do Facebook, daqui a 2 anos vai ser outra coisa, vai ser outra coisa, vai ser outra coisa, né? A gente teve um monte de dissertação sobre o Orkut. É verdade, o Orkut, né? Ele falou do Orkut, nossa, até falei, nossa, não, Orkut, né? Não é onde está, né? O que está mudando, o que está sendo feito. Só isso. Second Life, Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, assim, colocar essa questão, que é uma dúvida mesmo. Tem uma... eu acho que na rede, quando a gente fala na rede, no sentido de... nessa parte da web, que é o Facebook e tudo,
eu penso que uma das estratégias, eu vou pegar uma parte que o Sérgio Amadeu falou e eu vou usar como exemplo, parece aplicável. A gente usa a criptografia para conversar com a nossa mãe. Eu acho que essa foi o comentário que você estava falando, então, estava fazendo. Então, quer dizer, eu uso uma criptografia pesada, e aí quando eles conseguirem decriptar aquilo, que vai estar lá é um oi mamãe. Então, me parece que uma das... não é nem uma solução, uma grande solução. Eu tenho dificuldade também com essa figura de vem aí aquilo que vai nos salvar do mal. Eu não tenho não acredito em nada disso. Mas me parece que uma alternativa para a gente driblar de alguma maneira isso seja utilizar um meio tecnológico, uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode utilizar, e também uma certa performatividade, né? Ou seja, eu vou colocar ali uma criptografia pesada, então, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, mãe, tudo bem? Né? E você vai multiplicando esses pontos. E também, por exemplo, a minha pergunta no sentido... Em que sentido que é a minha pergunta? Eu falei que ia fazer uma pergunta. Como funciona, por exemplo, dentro do Facebook, talvez alguém saiba explicar isso. Por exemplo, quando você tem o seu perfil lá, e aí você tem assim, você coloca a sua foto, e aí se você vai trocando... Eu sei que existe o machine learning, eu digo assim, como que você consegue driblar o Facebook para que ele não identifique que naquela foto de perfil é você efetivamente, corresponde a você? Porque eu posso pegar e falar assim, posso colocar uma foto do Mickey, falando que é minha foto de perfil, e aí depois coloco uma foto minha antiga, coloco uma foto do Bob Esponja, e aí é isso que eu quero... Porque se eu for usar uma sequência de fotos, por exemplo, minhas, apenas de rosto e tal, mas de várias épocas, com várias idades diferentes, me parece que eu vou estar aperfeiçoando a aprendizagem do algoritmo, né? Que ele vai falar, isso aqui é antigo, isso aqui é novo. Agora, e se eu, de alguma maneira, eu coloco assim, coloco uma frase como perfil, coloco uma... Entendeu? Isso se torna mais difícil dele me detectar dentro de uma foto, por exemplo, de sugerir uma marcação, entende? Então, a minha pergunta é nesse sentido, como que isso funciona, se alguém poderia me ajudar com isso, e, ao mesmo tempo, combinar uma solução tecnológica com uma performatividade, né? Eu privo isso aqui, mas, na hora que ele me pergunta também, assim, esse anúncio, se você responde. Quer dizer, você está dando um feedback inverso, não sei, me parece que é uma possibilidade. Essa preocupação que você está tendo, mais ou menos, faz parte dessa grande nova narrativa que eu estava me referindo. Quando alguém tem essa dúvida e imagina uma maneira de produzir uma narrativa fake, é justamente isso. Eu acho que isso talvez é por onde passarão parte dos mecanismos de contrapoder. A gente aprender a construir uma narrativa. Agora, o problema não são os dados confessos, essa é uma parte. São os metadados. Você pode pôr a foto do Bob Esponja, do Mickey, e fazer posts relacionados ao seu pai, sua mãe, seu irmão e assim por diante. Os metadados vão dizer que aquele Bob Esponja é você, embora não pareça com você fisicamente. Quer dizer, os metadados, e isso, o comando militar americano atual, do governo Obama, o general, ele afirmou isso, ele disse, as pessoas morrem pelos seus metadados hoje em dia, ele afirmou isso. Quer dizer, não é necessário a confirmação específica de que o emissor do dado é você, mas as circunstâncias de emissão do dado são suficientes para que a pessoa morra. Os drones matam pessoas constantemente. Aliás, é interessante esse controle da cena midiática. O governo Obama, desde a Guerra do Vietnã, foi o governo que mais matou cidadãos estrangeiros no mundo, desde a Guerra do Vietnã. E ninguém nem sabe aonde, em que circunstância, nem por que as pessoas morrem. São os metadados. São dados e metadados. Às vezes você tem uma identificação positiva,
positiva, e às vezes só o cruzamento dos metadados é que determina que um alvo passa a ser eleito. É um dado não confesso, né? Quer dizer, a gente vai ter que aprender a editar, da mesma maneira que a gente, na civilização, tem aprendido a editar a nossa versão pública, quer dizer, a gente escolhe a roupa, o cabelo que vai ter, o tipo de discurso, enfim. Como na res pública nos expomos, é uma maneira de controlar a nossa visibilidade, como a gente é compreendido, percebido no ambiente público. A gente vai ter que aprender também a narrar os nossos metadados, porque essa questão da utopia hacker, do código, também me parece que não será possível. Se alguém consegue, civil, invadir um sistema qualquer, e todo sistema hoje, teoricamente, é passível de invasão, imagina quando você tem uma capacidade de processamento nos mecanismos de poder que é muito maior, o reverso também, quer dizer, não existe dado inviolável. Essa situação, então é preciso controlar a narrativa dos dados, não existe dado secreto e inviolável, isso não existe. Você pode atrasar um pouco, mas impedir o acesso a um dado você não consegue. Desculpa, professor Paulo, eu não sou nenhum especialista em criptografia, mas eu certamente defendo o uso dela, e eu acho que o que você está chamando de utopia hacker não é tão utópico quanto parece. Você tem uma senha, por exemplo, de 8 dígitos, você tem aí em torno de 30 fatorial de possibilidades. Você tem uma senha de 16 dígitos, você aumenta essa escala enormemente. E isso, por mais que a capacidade de processamento desses mecanismos do poder seja grande, isso afeta essa possibilidade de monitoramento. Então, por mais que talvez não seja a única solução, e isso eu totalmente concordo com você, eu acho que é possível a gente utilizar mais do que uma única ferramenta, como, por exemplo, o colega havia perguntado sobre o uso do Facebook. Eu gosto muito de navegar no Facebook usando VPN, para ele não saber exatamente onde eu estou. Eu acho que é uma maneira interessante de driblar um pouco desse monitoramento. É certamente uma ferramenta muito útil. Eu faço uso de algumas ferramentas de criptografia, notadamente eu uso o Signal para troca de mensagens. Já usei o Telegram, mas prefiro não utilizar atualmente. Eu uso como e-mail também, além de um e-mail, um e-mail que eu chamo de e-mail normal, não é talvez o melhor termo, do Gmail e do Outlook. Eu tenho um e-mail do ProtonMail, que é uma ferramenta criptografada da Suécia, então da Suécia ou Suíça, perdão. Então é um servidor que não está localizado nos Estados Unidos, ajuda a proteger um pouco mais isso. E eu acho que essas são ferramentas que elas são complementares. É como nós dizermos, por exemplo, da questão das lutas dos movimentos sociais. Se formos pensarmos de fato em querer quebrar o poder, nós temos que sair do Facebook. Mas sair do Facebook é um esvaziamento, é uma forma de se silenciar. E como já foi dito anteriormente, se silenciar é um posicionamento. Porque as pessoas estão no Facebook, e esses discursos conservadores estão no Facebook. Então é importante que nós estejamos praticando essa luta em diversas frentes, inclusive nessa utopia hacker. Obrigado. Posso? Eu acho que eu acho que tem níveis, categorias, formas e modos em relação desse problema. Inclusive, a gente teve, com relação aos códigos específicos, está aqui o Kishi, que entende, há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, a gente teve um escândalo aí que um dos algoritmos mais utilizados de criptografia tinha gente da NSA envolvida no desenvolvimento do algoritmo. Quer dizer, um algoritmo que você baixa pela rede para instalar, quer dizer, ele pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. Agora, a questão não é técnica, a questão é dos metadados, funciona da seguinte maneira: você manda um e-mail para o professor Trivinho, o fato da mensagem ter saído de você para ele, às vezes é o único dado necessário, não é preciso saber o conteúdo da mensagem. A criptografia protege o conteúdo da mensagem. O problema é o que narram as relações. Essa é a questão dos metadados. Esse dado cruzado com outro dado, com quantas vezes esse padrão se repete, com que outras pessoas você se comunica, ainda que não se saiba o que você disse. Por exemplo, o caso
da morte do Osama Bin Laden é bem instrutivo. Ele ficou uma década quase, sem contar, as pessoas simplificam muito, né? Não é só por isso, mas um aspecto importante era o fato dele estar offline. Tá? No início ele usou outros expedientes, tinha aqueles celulares globais, ele usava um, pegava um outro amigo dele, punha numa mula e mandava o cara continuar andando com aquele Aconteceu isso várias vezes. As forças de segurança iam em cima do celular e chegava lá, o cara que estava com o celular era outro. Ele usou um recurso básico da comunicação, que é a disjunção cognitiva, que é, né, você falar sim, balançando a cabeça que não. Então, o telefone que falava ou falou pela voz dele foi para outro lugar. Ele usou essa disjunção. E depois ficou offline. E depois a confirmação da existência dele foi feita, pelo contrário, não pelos dados positivos, mas pela negação. Porque tinha uma mecânica de segurança onde ele estava, que ninguém podia ligar o celular num raio inferior a 30 quilômetros. Ligar, não era usar, falar. E um dos assessores, uma vez dele, saiu e ligou o celular próximo. E aí, como eles esquadrinhavam essas pessoas, eles perceberam que havia uma casa grande numa região, que não tinha TV a cabo, não tinha celular, não tinha nenhum sinal. Ou seja, o silêncio foi que chamou a atenção. Então, eu repito, às vezes não é só pelo conhecimento positivo do conteúdo que você tem uma confirmação, às vezes pela negação. No caso, o silêncio, no caso dele, é como se fosse um algoritmo, produzir um silêncio, você não sabia o que tinha lá, mas o fato de haver o silêncio num ambiente geral no globo, nas áreas urbanas, em que há um voluntariado à conexão, você tem alguém com todas as condições materiais, e essa pessoa recusa a conexão, esse fato chamou a atenção. Quer dizer, então, eu acho que isso, de alguma maneira, anuncia essa lógica de que o silêncio, seja ele pela não conexão, ou seja ele pela criptografia, não é bastante. Na verdade, eu acho que o passo adiante, aí estou fazendo um pouco de exercício de futurologia, e cabe a vocês, principalmente, que são jovens, é desenvolver essa nova forma de narrativa de contrapoder. Quer dizer, a gente, de alguma maneira, ter controle sobre os nossos dados e metadados, não pelo silêncio, não pela ocultação, porque aí é que eu digo que a utopia é isso. Né? Você está imaginando, inclusive, no que eu estou chamando aí de utopia hacker, uma capacidade de inteligência, porque isso envolve uma forma de inteligência, de que os mecanismos de contrapoder teriam uma capacidade de inteligência maior, produzir algoritmos seguros, mais do que os serviços de poder. Inclusive, a professora Lúcia Santella falou aqui, quando criticava, não criticava, mas dizia da desilusão com a utopia hacker, que boa parte dos serviços de controle são formados por ex-grandes hackers que são cooptados. Então, a circulação dessa inteligência, desse conhecimento também não tem essa firmeza ideológica, partidária, de que você não tem essa garantia de que um cara mude de lado, pronto, arruinou todo um sistema de criptografia. Ele leva a chave, né? Então, eu acho que, volto a insistir, eu acho que o controle, o conhecimento do valor e, portanto, o controle da narrativa dos nossos dados e metadados é que é a grande questão da cidadania. E isso tem valor? Tem. O Facebook vive disso, o Twitter vive disso, as empresas vivem disso, de saúde, segurança. Só para dar um último exemplo, para encerrar. Hoje em dia, se você pesquisa sobre qualquer doença na internet, não usando o Tor, não usando um browser seguro, isso depõe contra você e aumenta o valor do seu plano de saúde. Em qualquer lugar do mundo hoje já é assim. Se você pesquisa, se você usa recursos de pagamento eletrônico, cartão de crédito e compra muito doce, muito açúcar, seu plano de saúde fica mais caro, porque você é um diabético em potencial. Se você fuma, a mesma coisa. Tá certo? E isso vai afetar a empregabilidade, carreiras, enfim, tudo daqui para frente. Tá bom? Esses dados que o senhor falou, que o cartão de crédito, ele entende, são vendidos ou como é que acontece? Como é que chega ao cartão? Como é que chega a seguradora? Esse é um fenômeno que a gente nem falou aqui, que é gravíssimo. No caso dos Estados Unidos, eu acho que já foi dito aqui, que às vezes eu confundo uma parte, eu tive que assistir remotamente, então eu nem sei se eu vi ao vivo ou se eu vi na transmissão. Mas, enfim, a história dos Five Eyes, que está ligado à NSA. Nesse grupo de países do Five Eyes, você tem um monte de empresas que são privadas, que vendem produtos comerciais, são os mesmos fornecedores de toda a militaria dos estados. Então, quando tem um livro no The Black Box Society, esse caso é narrado lá, é bem interessante.
Quando teve o 11 de setembro, os serviços de segurança americanos saíram desesperadamente procurando, tentando achar quem eram as pessoas que tinham feito aquilo, de onde eles teriam vindo e assim por diante. Tinha uma empresa que na época é pequena, hoje é uma das maiores empresas de Big Data do mundo. O cara trabalhava com cadastros, algo semelhante ao nosso Serasa, aqui no Brasil, de controle de cadastro, de se é bom ou mal pagador, essas coisas, né? Em menos de 12 horas, esse cara dessa empresa voluntariamente entregou uma lista, eu não me lembro agora se são de 20 ou 24 nomes, para o FBI, e, se eu não me engano, 80% dos terroristas que cometeram os atentados estavam nessa lista de 24 nomes. Ele acertou. Com a eficiência de, sei lá, do total que ele deu e do total do grupo, uma coisa de mais de 80%. E daí em diante ele passou a ser um fornecedor de conhecimento para o Estado americano, para a NSA. Você tem várias empresas que a gente compra, impressora, HP, enfim. Essas empresas todas são as que desenvolvem. O problema é de tal ordem que o próprio FBI fez uma compra grande de roteadores, da Cisco, e eles eram produzidos na China. E eles descobriram, muito tempo depois, que dentro do roteador tinha um PET que desviava todos os dados para o exército digital chinês. Os próprios dados do FBI. Então, por isso, esse é um sintoma, por exemplo, de porque a utopia hacker é algo muito difícil, né? Você tem celulares que os vírus estão colocados no carregador. Meu celular está com vírus. Você formata, acaba a bateria, você carrega ele de novo, volta. Virtual. Não são empresas, não são só os serviços estritamente estatais ou militares. Isso hoje o próprio caso do Snowden, ele é um prestador de serviço privado, era uma empresa privada que prestava serviços, presta a empresa ainda, para a NSA. Ele era um ente privado, um funcionário privado de uma empresa privada que prestava serviço de inteligência de dados para a NSA. E a NSA hoje ela tem, para usar um termo bem nacional, que tem a ver com a ilustração do cartaz do simpósio da ABCIBRA, a rigor a NSA tem o que a gente chama de um gato que drena todos os dados que circulam na web e no mundo. O problema é discernir, eu volto a dizer, todos os dados passam por ela. O problema é discernir no meio dessa massa. E não é só ela que faz isso. A China faz, a Rússia faz também, a Inglaterra faz, a mesma coisa. Bom? Chegamos, creio, ao encerramento da nossa reunião científica, uma longa jornada, e também do nosso simpósio. Em particular, essa reunião científica, ao modo de uma conferência horizontal, em formato de ampla mesa redonda, fez a ABCIBER experienciar um contexto de discussão diferenciado. Algo novo aconteceu hoje aqui. A preocupação intensa com o Brasil acabou por esculpir um formato reflexivo, compatível com uma voz coletiva do campo da cibercultura como resposta ao momento. É um primeiro debate aberto, mais tensional, mais politizado, nos 10 anos da nossa associação. Há recomendações para que um formato como esse continue nos próximos simpósios. Até porque a condição social e política crítica do Brasil tem cauda longa e sem redenção no horizonte. Em particular, no que tange ao que se processou na parte da manhã e na parte da tarde da nossa reunião científica, a riqueza de posições teóricas distintas dificulta uma síntese representativa, estatuível.
a riqueza de posições políticas, explícitas ou pressupostas, impede uma nota pública representativa, por agora, acerca do cenário político preocupante brasileiro. Falas públicas importantes foram mobilizadas, em especial, hoje à tarde, na direção de um posicionamento institucional, político da AB-CIBER. Eu comungo com essa tendência de argumentação. A preocupação que nós devemos ter com um posicionamento institucional mais tônico da AB-CIBER politicamente, com efeito, se renova para motivos mais específicos, em que a liberdade e a privacidade na e da rede estejam ameaçadas, em que direitos sociais, digamos, propriamente ciberculturais, dentro e fora da rede, estejam ou sofram, melhor dizendo, restrições por parte do Estado ou por parte de corporações, ou situações similares, avaliáveis por nós e ou pelo Conselho Científico Deliberativo da AB-CIBER, como passíveis de uma resposta específica e textual. Não obstante, vamos compreender, texto não é apenas aquilo que, suportando uma intervenção letrada, conforme se advoga ser um texto, uma intervenção letrada, com dimensão política. Entendamos, um texto não é somente aquilo que se emite ou que se lê da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Depois do desenvolvimento da semiótica, texto é aquilo que já se põe na própria praxis, no seu fazer significativo, com desdobramento político lato sensu. E isto já é relação com o mundo, já é posicionamento, já é resposta. Este simpósio, como um texto, já é uma resposta. Sua concepção, sua organização, sua instalação na PUC São Paulo, seus desdobramentos, são uma resposta às preocupações que temos, mas mais ainda objetivamente, ao cenário político brasileiro que aqui foi amplamente, por várias vozes, tensionado. A equipe do Sensibe, comissão organizadora, todos vocês, todos os que nos assistem, todos os ausentes, participantes do simpósio, escrevemos esta página desse texto, que, eu não tenho dúvidas, inicia um novo rumo para a AB-CIBER nos seus 10 anos e inscreve a AB-CIBER nos seus próximos 10 anos. E nós esperamos, falo pela comissão organizadora do 9º simpósio, que em 2026 possamos, de novo, nos encontrar na PUC São Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez
à comissão organizadora extensa do simpósio, nomeadamente Janaína Antunes, Érico de Paula, Cláudia Lopes, Heloísa Pereira, Paulo Alves de Lima, André Kishimoto, Cláudio Abraão Filho, Leonardo Torres, Letícia Frigo, Daniela Nórcia, Deusinei Araújo, Heitor Rezende, Marques Casara e Bárbara Barbosa, Gustavo Cavalheiro e Bárbara Barbosa e Lígia Rocha, essas duas pesquisadoras, em Belém do Pará, tenho a certeza que nos acompanharam. Eu peço perdão, uma impropriedade agora corrigida em tempo real, professor Jorge Miklos, da Unip. Eu peço uma salva de palmas a todas essas pessoas que possibilitaram que estivéssemos aqui. Igualmente, eu agradeço ao professor Marco Aurélio Ferreira, pró-reitor administrativo da Unify, membro da ABCiber, membro do Sensib, pela representação intensa, dia a dia, que somou esforços com toda a comissão organizadora, para que nós pudéssemos não somente ter o patrocínio da Unify, mas a Unify como presente no próprio modo de acontecimento dos 3 dias de trabalho do simpósio. Eu gostaria que o professor Marco Aurélio tivesse palavra neste momento, apresentasse a sua notável, elogiosa equipe e falasse pela Unify no encerramento deste simpósio. Na sequência, vamos sistematizar os trabalhos, encaminhando-se para o final. Professor Trivinho, eu que agradeço a Unify estar presente num evento dessa magnitude. Trago aqui as considerações do nosso reitor, professor Francisco Artem, pela confiança na equipe da Unify e pelo trabalho que eles executaram aqui, até agora exemplar, né, pelos elogios que eles já receberam até aqui, mas isso é um ganho muito grande profissional para todos nós, né, em estar junto com uma instituição tão séria como a PUC, né? Então, está do meu lado aqui o Davi, que é o câmera, o professor Rafael, que é da Unify, o Hugo, também, que é da Unify, e o professor Marcelo, que fica na mesa, levando as imagens para todo lugar do mundo, na verdade. Então, mais uma vez, a Unify quer agradecer a todos vocês. Em nome da ABCiber e da comissão organizadora extensa envolvendo a Unify, eu quero agradecer a PUC São Paulo pela contribuição com a sua infraestrutura para que esse simpósio se realizasse. Agradeço mais uma vez, agora na condição de patrocinador, à Unify, ao CGI, Comitê Gestor da Internet, e à FAPESP, sem cuja contribuição financeira nós não poderíamos ter realizado este evento, e também às empresas que estiveram conosco nessa jornada.
quero agradecer neste momento a todos os pesquisadores da ABCIBER, compondo-se aí diretorias e conselho nesses 10 anos, pela contribuição que deram, pelo esforço que fizeram, para que a ABCIBER chegasse a esse momento de completar um decênio de vida, justamente na universidade, a PUC, onde ela foi fundada. Fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento a esses pesquisadores, partícipes das diretorias e do conselho, portanto, da história da ABCIBER. Se estiverem nos assistindo, eu deixo o meu registro de reconhecimento pelo trabalho feito para que estivéssemos aqui como uma associação que tem um papel enorme a cumprir ainda no Brasil, de requalificação do saber, de requalificação curricular de centenas e centenas de pessoas, como já fez e vai continuar fazendo. E agora tece a possibilidade de posicionamentos políticos, portanto, de uma ação mais tônica, quando a realidade assim determinar, pela avaliação representativa e consensual, atentar-se que isso ocorra por parte dos pesquisadores e de todos aqueles que fazem a ABCIBER ser o que ela é. Nós tivemos grande honra e um enorme prazer em organizar este evento em menos de 4 meses. Não de outra forma seria possível, se não houvesse aqui, creio vocês notaram, que pessoas-chave da comissão organizadora, enquanto nos deram todas as condições para que debatêssemos, para que nos ouvíssemos, para que exercitássemos o dever da audição e menos da fala, estiveram, então, invisivelmente, comunicando-se a todo momento. Por favor, levantem os aparelhos, comunicando a todo momento, em rádio, para que o melhor fosse feito e houvesse o menor risco de falhas que sempre ocorrem. Procuramos, assim, com a comunicação, superar tudo aquilo que comparecia de imprevisto, que muitas vezes nos escapa. E por qualquer falha, por qualquer lacuna, em nome da comissão organizadora, ficam institucionalmente as nossas desculpas. Pela primeira vez, nós tivemos versão para o inglês das mesas de conferência. Oxalá, simpósios vindouros possam permitir, com bom dinheiro em caixa, que façamos a versão em inglês de todo o simpósio. Porque isso insere a ABCIBER no território simbólico internacional. Pela primeira vez, digo isso, pelo fato de que na ABCIBER sempre houve a tradução, ou seja, a transposição de falas de colegas pesquisadores estrangeiros que estiveram conosco para o público brasileiro. Nós fizemos justamente o oposto. Nós exportamos as falas reflexivas sobre o Brasil contemporâneo e sobre o que podemos fazer em relação a ele para o exterior. Tivemos grande honra e um enorme prazer em receber vocês, de vários estados, inúmeras universidades. Nós ainda, na comissão organizadora, faremos a sistematização desses dados, que muito nos surpreenderam.
e honra a história da ABCiber. Eu espero, em nome da comissão organizadora e da ABCiber, que vocês tenham apreciado e que estejam presentes ao Simpósio Nacional em 2017. Muito obrigado.